Geralmente o quadro Aconteceu Comigo, ele é apresentado por volta de 8 horas da noite, 8h15, por aí. Excepcionalmente hoje são 21 horas e 41 minutos, o programa é ao vivo. Nós trouxemos este quadro para este horário, porque nós vamos ter uma participação especial assim que nós contarmos a história. Porque você vai conhecer a história do Paulo, o senhor Paulo, um agricultor que eu conheci quando fui gravar em Minas Gerais, em Paraupeba, que estava trabalhando numa fazenda, numa máquina de fazer ração, sofreu um acidente muito grave, ficou numa situação terrível, e eu estava aterrissando com o avião na fazenda, e ele veio falar comigo. Eu realmente fiquei muito sensibilizado com a história. Eu tenho certeza que ninguém vai conseguir ficar frio diante de uma história tão comovente como essa. E foi para apresentar essa história e para resolver um problema muito sério que eu trouxe essa história hoje para mostrar a vocês, e depois vou fazer uma surpresa aqui no palco. Acompanhe. Um trabalhador rural, ao realizar um serviço de moagem de cana para fazer ração, vive uma situação desesperadora quando seus braços são engolidos e triturados pela máquina. Sem os membros e perdendo muito sangue, apenas um milagre poderia salvar a sua vida. Uma história real de tensão, agonia e uma surpreendente recuperação que você acompanha agora em mais um eletrizante episódio do Aconteceu Comigo. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 1º de setembro de 2004, na cidade de Paraupeba, no estado de Minas Gerais. Paraupeba é uma cidade do interior do estado de Minas Gerais com quase 20 mil habitantes e está localizada a cerca de 100 quilômetros da capital Belo Horizonte. Atualmente, essa cidade é a maior produtora nacional de quiabo. Também é destaque o artesanato, a mineração e as atividades pecuárias. E foi numa fazenda de gado que um terrível acidente colocou a vida de um homem em risco. Liga a máquina! Pelo amor de Deus! Liga a máquina! Quarta-feira, 1º de setembro de 2004. O senhor Paulo Menezes trabalha numa fazenda de gado na área rural de Paraupeba. Muito experiente, é o encarregado geral. Eu levantei cedo, tratando do que eu tratava do gado, né? E apanhei o trator e fui pro canavial, cortar cana. Ele era tutorista, tirava leite, tratava do gado, sabe? Tudo, era serviços gerais. Ele era encarregado lá na fazenda. Cícero é o ajudante do seu Paulo para os diversos serviços do dia a dia. O primeiro trabalho do dia é o corte de cana. Sobe aí, homem. Bom dia, São Paulo. Tá quente hoje, não? Hoje tá um dia quente demais, rapaz. Tá muito quente. Saímos de casa para trabalhar normal, cedo. Pegamos o trator, a máquina e fomos pro canavial. Sempre trabalhava junto com o São Paulo. Tudo em fazenda, né? Tratar de gado, arrumar uma cerca, fazer silo, ração de gado, tirar leite. Atrás do trator é levado um equipamento conhecido como ensiladeira, que é usado para moer a cana para a produção de ração para o gado. A cana é moída para fazer o silo, ração para gado. Em rações para animais em engorda confinados, a substituição da silagem de milho ou sorgo pela de cana é uma forma de reduzir custos com a alimentação do gado, principalmente nos períodos de seca. Para preparar a cana para o consumo dos animais, é necessário o uso de uma máquina de manejo perigoso, a ensiladeira.
é um trabalho muito perigoso, porque a máquina, pelo menos, ela não tem nenhuma proteção. Bom dia, seu Paulo. Bom dia, dona Josefa. Chegaram cedo aí do trabalho, foi? É, cedo mesmo, né? É muito cedo, mas tu abre teu olho, viu? Porque essa máquina aqui, menino... Eita, que bobagem. Bobagem é, tu é novo aqui, né? Porque outro dia, alguns anos atrás aí, um senhor foi engolido por essa máquina. Ixi, dona Josefa, é mesmo, é? É verdade, menino, e você não sabe. O caso contado pela agricultora é um exemplo dos perigos que os trabalhadores correm ao manejar esses equipamentos. Há relatos de ocorrências em que pessoas foram literalmente engolidas por esse tipo de máquina, sem nenhuma chance de escapar com vida. Normalmente acontecem muitos acidentes em que as pessoas colocam a mão dentro da serra ou dentro da picadeira de cana e então há um acidente ocasionando então amputações. Um acidente dessa natureza, as perspectivas de morte são muito grandes. Dona Neuza, a esposa do seu Paulo, trabalha como servente numa escola da cidade de Paraupeba. Ela nem imagina que logo mais seu marido estará entre a vida e a morte. Após realizar o corte da cana, seu Paulo e Cícero preparam a perigosa máquina para moer a cana. Ela tem uma bica, tem um arco de proteção e ela tem 2 rotores que puxa para dentro e atrás desse rotor tem 10 navalhas que pica. E ela roda 3.000 rotações por segundo. E tem muita força, que ela trabalha na tração do trator. Uma máquina, ela é comprada no trator e a gente estaciona ela e coloca as canas com a mão nela. Por volta de 9 horas do dia, mais ou menos. Daí, há 5 minutos que a gente estava trabalhando, eu e o meu companheiro, ele pegou a cana dele e foi colocar na máquina. Minha parte está moída. Deixa comigo, Cícero. Quando ele colocou, que ele foi virando e saindo, eu segui com as canas que eu estava com ela na mão para colocar na máquina também. Depois nós começamos a trabalhar, eu passei a cana primeiro, escutei um grito. Eu olhei para trás, era o seu Paulo que tinha gritado. A vítima de um trauma dessa natureza, o risco é iminente de morte, as possibilidades são muito grandes, porque são vasos grandes que são arrancados e esses vasos provocam hemorragia capaz de matar num tempo pequeno. Na hora que a máquina me puxou, que ela me puxou e eu suspendi a cabeça para não ir por dentro da máquina. Apavorado, seu Paulo tenta puxar seu braço direito, mas o esquerdo também é tragado pela máquina. É uma situação desesperadora. Aí eu percebi que a minha mão direita estava presa na máquina, no rolo da máquina. Aí eu ajoelhei rapidinho e levei a mão para levar a mão esquerda para caçar apoio. Aí ela também disparou na bica da máquina e a máquina foi puxando as duas. Aí, na hora que eu vi, a máquina já tinha pegado o braço dele. Socorro! Ai, caramba, desliga a máquina! Desliga a máquina! Gritei ele, falei com ele, desliga o trator. Pode desligar o trator. Aí ele correu, desligou o trator, é que ela me soltou.
Aí quando eu olhei o lado que eu olhei um braço, já não tinha ele mais, já olhei do outro, estava só a cana do braço de pendurada, as mãos, eu tinha tudo, estava só as peles. Aí eu fui correndo rápido, desliguei a máquina, tentei puxar ele, mas foi muito rápido. Na hora que eu consegui puxar ele, a máquina já tinha pegado os dois, já tinha arrancado os dois braços. Só que na hora que eu puxei ele, já foi tarde, ele já caiu com os braços cortados. Aí na hora que eu vi que tava assim, os dois braços, saindo muito sangue, aí eu saí correndo e pedi socorro, gritando. Ai, tudo bem? Uma dor no peito, mau pressentimento. Você tá gelada, você tá pálida. Quer um copo com água? Cícero encontrou o dono da fazenda que veio com sua caminhonete para socorrer seu Paulo. Ele está perdendo muito sangue e pode entrar em choque e morrer em poucos minutos. O tempo todo eu pensei que ele ia morrer, porque estava perdendo muito sangue. E eu nunca tinha visto uma coisa daquela, assim, os braços. Eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo. Pensei, falei, eu não posso deitar, que se eu deitar, o sangue vai sair tudo, porque não tem como voltar para poder funcionar mesmo um pouquinho o coração, né? Eu fui, peguei e falei, se o coração funcionar um pouquinho, se eu deitar, o sangue vai escorrer, eu vou ficar o nível do sangue embora. E eu vou ter que ficar sentado mesmo. Com os braços decepados, seu Paulo tem uma forte hemorragia. No sangramento arterial, o sangue brota ou sai com força da ferida a cada batimento cardíaco. E no sangramento venoso grave, o sangue sai da ferida em um fluxo uniforme. Essa grande perda de sangue deixa a pessoa pálida e com os pés frios. O choque é iminente. Aí eu perdi bastante sangue, porque na hora que eu caí lá no chão, que eu levantei, que ele foi me levantar para colocar na caminhonete, tinha muito sangue ao redor toda de mim. Aí veio o dono da fazenda com a caminhonete, nós colocamos ele na caminhonete, levando ele para o hospital rápido. Seu Paulo é levado rapidamente para o hospital da cidade de Curvelo. Sua vida está por um fio. Seu Paulo pode morrer a qualquer instante. A dor imensa, a grande perda de sangue e a forte queda de pressão costumam ser fatais. Eu fui junto com ele para o hospital, do lado dele, conversando com ele, sempre tentando acalmar e não deixei dormir. O que passava na minha cabeça, que eu não tinha jeito mais de viver, né? Completamente morto, porque o tanto de sangue que tinha saído com os dois braços decepados, não tinha como viver. Eu achava que não tinha como viver. O que é? A filha de Dona Neuza telefona para a escola e avisa sua mãe sobre o grave acidente com seu Paulo. O desespero toma conta de todos. Ai, meu Deus do céu. Meu marido. Aí ela falou assim, mãe, teve um acidente gravíssimo com o papai. E já levou ele para o CTI, né, para Curvelo. Achava que ele ia morrer porque ele perdeu o sangue todo, sabe? Seu Paulo dá entrada no pronto-socorro em estado gravíssimo. Todos ficam apreensivos e a equipe médica se apressa para tentar salvar sua vida. Ele deu entrada no hospital numa situação bastante crítica. Havia perdido muito sangue. O arrancamento do braço esquerdo lesou vasos importantes, provocou uma hemorragia muito intensa e a situação dele era uma situação crítica durante a sua admissão ao nosso serviço de urgência. Foi um dos casos mais graves que foi admitido na nossa unidade de emergência. Seu Paulo teve seu braço esquerdo decepado na altura do cotovelo e o braço direito esmagado um pouco mais abaixo.
No momento em que era puxado, ele bateu o rosto contra a máquina, quebrando 2 dentes, ferindo a boca por dentro, além de receber um corte no pescoço. Com o rompimento de vasos importantes dos membros superiores, seu Paulo teve um choque hipovolêmico, causado pela perda substancial de sangue e hipotensão, que no caso foi uma forte queda da pressão arterial. Quando há esmagamento, a possibilidade de reimplante, ela não existe. O caso de seu Paulo Fernandes, seu Paulo, foi gravíssimo, o que poderia até levá-lo à morte. O primeiro procedimento adotado num caso dessa natureza é imediatamente medicar o paciente com analgésico para diminuir um pouco esse quadro intenso e agônico e em seguida a condução desse paciente para o bloco cirúrgico. Após a anestesia, os médicos realizam um procedimento chamado hemostasia, que tem o objetivo de paralisar os vasos que estavam rompidos. Ele passa a repor o sangue perdido e é realizada uma antibioticoterapia. É feito o coto nos locais onde perdeu os braços. Os médicos fazem de tudo para salvar a vida de seu Paulo. Ele foi submetido a uma recomposição do coto do braço esquerdo e a uma amputação do braço direito que havia sido esmagado, recompondo o membro de uma forma que ficasse mais anatômica possível, que desse a ele uma oportunidade de futuramente usar uma prótese. Dona Neuza e uma de suas filhas chegam ao hospital e encontram Cícero. O marido ainda está sendo operado e seu estado é gravíssimo. Um médico conversa com elas. Desesperadas, só resta a elas rezar por um milagre. Então a senhora faz oração e ora mesmo porque o estado dele é grave. Após a cirurgia, seu Paulo é encaminhado para a UTI. As próximas horas serão decisivas para a sua sobrevivência. Ficou mais ou menos 2, 3 horas e eu já vi ele passando sem os 2 braços. Aí ele ficou na UTI, ficou internado na UTI. Na UTI, seu Paulo recebe a visita de sua esposa, que custa acreditar no que vê. Aí só que eles não tinham falado comigo que ele estava sem os braços, não. Na hora que eu cheguei na porta do hospital e bati o olho assim nele e falei assim, aí eu falei assim, meu Deus, é meu esposo que está desse jeito. Após passar a noite na UTI, seu Paulo, com seu estado clínico estabilizado, é levado para um quarto onde passará a receber os cuidados que ainda necessita. Ao lesar os 2 membros superiores, lesou estruturas nobres, perdeu completamente as estruturas todas, ósseas, muscular, e de veias e também das artérias. Os filhos vão visitar seu Paulo. Eles ficam chocados ao ver o pai com os braços decepados no grave acidente. Ficou muito desesperado também de ver o pai daquele estado, né? E aí eles choraram muito e falou que pensava que o pai deles ia morrer, que eles iam ficar sem o pai. Durante o período de internação, seu Paulo sempre pôde contar com a presença de sua família e do amigo Cícero. E a família dele, excelente, tanto as filhas quanto a esposa, maravilhosos, atendem, ajudam muito. Como que por um milagre, após apenas 6 dias de internação, seu Paulo tem alta e recebe a orientação de fazer o tratamento em casa, retornando ao hospital a cada 2 dias para acompanhamento. Com certeza foi um milagre ter sobrevivido, ter aguentado, porque perdeu muito sangue, o hospital era muito longe do lugar que nós estávamos, então com certeza foi um milagre. Foi exatamente a mão de Deus que o ajudou para que ele não pudesse, senão teria acontecido pior. Ele poderia ter morrido naquele momento lá do acidente. Feliz com a alta, seu Paulo sabe que a partir de agora terá que conviver com a dura realidade para quem perde os 2 membros superiores. A hora que a gente precisa de uma mão para poder pegar uma coisa, a gente não tem. Tudo, a pessoa tem que me ajudar, né? Eu vivo só mesmo com
do lado da esposa, porque é ela que fica, faz uma coisa, faz outra para mim, porque eu não tenho como fazer nada, né? A gente tem que colocar na boca dele, dar banho, né? E levar no banheiro, tudo que até precisa que ele fazia, a gente tem que fazer para ele, sabe? Eu sinto muito incomodada com isso. Se o seu Paulo estivesse sozinho, ele dificilmente conseguiria se soltar da máquina. E caso desmaiasse, não teria como pedir socorro e morreria em razão da forte hemorragia que sofreu. Foi um milagre, eu considero que foi um milagre de eu ter salvado, porque não tinha como. Quando eu olhei o estado que eu estava, falei, não, dessa vez não. Quando um homem se vê numa situação desesperadora no momento em que trabalhava numa máquina agrícola que decepa seus braços, ele é levado para o hospital entre a vida e a morte. Após ser operado e ficar internado por 6 dias, como que por um milagre, ele sobrevive, voltando ao convívio familiar. Esta é uma emocionante história da vida real que você acabou de acompanhar em mais um episódio do Aconteceu Comigo. Meu nome é Paulo Fernando de Menezes, esse acidente aconteceu comigo. Bom, aqui ao meu lado, ao vivo, no nosso palco, está a Dona Neuza. Dona Neuza, que história, que coisa, que momento difícil, não foi? Foi muito triste, tá? Me diga uma coisa, o dono da fazenda não ajudou? Não ajudou, não. Não ajudou? Não socorreu ele. Quem socorreu ele foi um outro moço de outra fazenda. De outra fazenda? De outra fazenda. Mesmo depois do seu marido ter perdido os braços, não ajudou com o hospital? Não. Ele só foi na porta do hospital, nem visitar ele não visitou. Não entrou dentro do hospital para visitar. Não entrou? Não. E o seu marido, o Paulo, faz quantos anos isso? Fiz 4 anos agora. E nesses 4 anos, a senhora tem que fazer tudo por ele? Tudo que pensar que é para fazer, a gente faz por ele. Dá banho, leva no banheiro, dá água. E tudo que ele não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Quer dizer, não podia. Porque depois que ele falou comigo lá naquela fazenda, lá naquele... A gente aterrissou de avião lá em Paraupeba, né? Ele me contou a história e nós encaminhamos ele, depois chamamos ele aqui em São Paulo, encaminhamos ele porque o sonho dele era ter os braços de volta, não é? Ele está feliz? Muito feliz. Está feliz? Muito feliz. Já colocou os 2 braços? Colocou os 2 braços. Já colocou os 2 braços? Já. Já a gente vai mostrar pro pessoal. Tá bom? Tá bom. Ô, Neuza, já pedi para mandar chamar ele lá e nós vamos... Eu não vi ele ainda. Depois que der, eu não vi ainda. Viu ainda não? Ainda não. Tô louco para ver. Mas já nós voltamos depois do intervalo. Chegar aqui do lado falar com a Dona Neuza. Não deixaram ele lá atrás ver ele. Não deixou? Não deixaram, não deixaram ver o seu Paulo lá, porque disseram que tinha que ser surpresa para mim também. Porque afinal eu conheci. Naquele dia da fazenda, a senhora estava lá? Estava, né? Estava. Mas quem é aquele médico que veio falar comigo? Foi o doutor Fernando. Doutor Fernando? Doutor Fernando. Foi ele que me apresentou, inclusive. Foi? Ele que estava andando lá, né? Aí que ele pegou e falou que tinha um moço que tinha perdido os braços, que desejava você conhecer, né? Que às vezes vocês fizeram campanha lá em Paraupeba também, não fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro, para comprar? Nós fizemos uma campanha, mas não deu para comprar, não. Não deu, não. Não deu para comprar. Então deixa eu pedir. Ô, São Paulo, por favor, pode entrar aqui. Vem aqui. Essas flores são para a senhora, Dona Neuza.
Paulo tá aprendendo a mexer, não é, Paulo? Deixa assim. Como é que você controla aqui, Paulo? Você controla assim. Você controla a abertura. Tá. Não, deixa assim. Isso. Deixa eu pedir. Pera aí um pouquinho. Deixa eu pedir aqui, só um instantinho. Segura aqui. Deixa eu pedir pro doutor Nelson Tuzino. Por gentileza, pode entrar o Nelson? Pode entrar? Você tá bom? Tudo bem, Nelson? Explica pra como é que isso aqui. Isso. Gugu, é o seguinte, esse é um braço eletrônico, tá? A gente diz que é por comando cerebral, onde ele pode girar, vamos lá, dá uma contração. Soltou? Bom, tem uma correia atrás. Ele há quantos dias que ele tá já com esse braço? Então, nós não tivemos muito tempo hábil, nós tivemos praticamente 2 dias de treino com ele, entendeu? Então o certo é ficar pelo menos uns 30 dias treinando. Ok. Mas é um braço que, ó, ele roda, tá? Entendi. Só que tem uma correia atrás que soltou. Ok. Onde ele conseguiria mudar o movimento. Agora, a Conforpes é que fabrica isso. Exatamente. Nós temos um centro de reabilitação em Sorocaba chamado Conforpes, onde a gente realmente reabilita as pessoas. Tem algumas imagens aqui, deixa eu ver. Nós temos um VT? Pode rodar o VT, deixa eu ver. E lá na Conforpes em Sorocaba. Isso, em Sorocaba. Nós já temos uma empresa tradicional de 50 anos, e onde a gente reabilita totalmente a pessoa, desde a confecção e até a fisioterapia específica para adaptação da prótese. Quer dizer que o Paulo vai ter todos esses movimentos ele vai poder pegar num copo. Isso, exatamente. Aí nós estamos fazendo um procedimento, estamos fazendo o molde, tá? Primeiro tirar do molde, fazendo as adaptações, os testes, ó. E o seu Paulo correspondeu muito bem, até nos admirou, ó, pegando um copo, tá vendo? Ele já está comandando muito bem essa mão. Tá? Ô, Paulo, era isso que você queria? É isso que eu queria. Verdade? Nossa, a real deve ser meu sonho, agora eu tô satisfeito. Quer dizer, aquele encontro lá na fazenda foi bom, então. Foi bom aquele encontro que nós tivemos lá. Bom. Não, foi bom demais. Foi bom, né? Foi muito bom. Ô, Nelson. Aí eu tenho que agradecer muito obrigado a você por a equipe que você tem aqui. Fica tranquilo, você sabe que a gente faz isso de coração. E eu quero agradecer aqui ao Nelson e à Conforpes pela atenção toda que vocês dedicaram aqui ao Paulo, a dona Neuza, que depois desse acidente se viu em situação muito difícil. Viu, Nelson? Eu queria agradecer a oportunidade também e agradecer a oportunidade de conhecê-los também, que é uma família maravilhosa, e dona Neuza é uma pessoa que pode contar para a vida inteira, porque a gente tem que contar muito com essa estrutura familiar também quando acontece um acidente desse. Com certeza. Obrigado. Parabéns à Conforpes. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez. Tchau, Paulo. Tchau, Neuza. Bom.